Natural de Teresina, no Piauí, o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão é especialista em direito constitucional. Também é mestre em filosofia e teoria geral do direito, além de doutor em sociologia do direito, instituições públicas e direitos humanos. Desembargador, em relação à sua escolha profissional, o senhor vem de uma família de magistrados. Isso interferiu na decisão? Olha, eu tenho uma formação não muito linear. Eu fui estudar muito novo em Belo Horizonte, eu sou nordestino, do Piauí, e fui estudar menino ainda em Belo Horizonte. E lá fiz engenharia elétrica, na Universidade Federal de Minas Gerais. Ao voltar para o Piauí, percebi a vocação para o direito, especialmente acompanhando a atuação de meu pai como desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Então, eu observava a vida dele, observava a sua atuação, os seus interesses no encaminhamento da sociedade, e eu despertei para esse olhar público e disse, olha, talvez eu seja um personagem mais importante na esfera pública. Pois é, o senhor chegou recentemente ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, depois de quase 20 anos de magistratura, como o senhor mesmo frisou. E o senhor é reconhecido pela defesa do meio ambiente. Por que esse tema? A gente pensa que escolhe os temas, e os temas ao longo da vida que vão nos escolhendo. Então eu percebi, nós temos um grande rio, o maior rio do Nordeste, que cruza toda a bacia do Meio Norte e de alguma forma une o estado do Piauí ao do Maranhão. Participa de todo o limite territorial do Piauí e do Maranhão, chama Rio Parnaíba. Então eu percebia que esse rio ele não era muito valorizado pelas autoridades, pela sociedade, enfim, ele era meio que surrupiado, explorado. E eu disse, não, nós temos que dar uma atenção ao Rio Parnaíba. E iniciamos essa atuação prática em torno do rio, mobilizando a sociedade, sensibilizando a sociedade e as autoridades. E na época tivemos a contribuição muito importante do hoje presidente da JUF, juiz Roberto Veloso. E juntos nós fizemos uma grande expedição às nascentes do Rio Parnaíba, e isso entrou num processo de mobilização muito grande nos vários estados, e fomos sensibilizando as autoridades, que combinou com a criação do Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba. Não sei se o cidadão sabe, mas é a maior área de preservação permanente fora da Amazônia. Então a Justiça Federal coordenou esse processo de mobilização extremamente exitoso e que culminou com essa área territorial protegida na atualidade, que é as áreas das nascentes do Parnaíba. O senhor acha que a nossa legislação ambiental ela já é bastante avançada, precisa ser melhorada ainda, e a Justiça Federal vem cumprindo bem o seu papel na defesa do meio ambiente? Olha, nós temos uma dificuldade no país de cumprimento das declarações, dos estatutos, das normas legais. Daí a confiança que a sociedade hoje deposita no judiciário, porque o judiciário tem sido esse espaço em que faz com que a lei saia do plano da retórica, do plano discursivo e, enfim, se materialize. Então nós temos excelentes leis. Há até quem diga o seguinte, olha, bastava criar um novo decreto dizendo o seguinte, cumpram-se as leis no Brasil. Isso seria suficiente. Então o judiciário tem sido essa esfera de efetivação desses valores, desses direitos que estão consignados na Constituição de 1988 e que é uma Constituição que é reconhecida como uma Constituição cidadã. Então o judiciário tem sido esse palco, essa arena de disputa, de conflitos, de tal maneira fazer com que o Brasil seja de fato um país mais justo. Desembargador, falando do Piauí, a sua terra, lá existe uma riqueza em termos de patrimônio histórico muito grande, né? Olha, o Piauí, há uma poesia do Carlos Drummond de Andrade que diz assim, o Brasil precisa ser descoberto, né? Precisamos descobrir o Brasil. E o Piauí precisa também ser descoberto porque é um estado extremamente interessante, porque do ponto de vista ecológico, ambiental, ele está numa faixa de transição que gera uma diversidade ambiental muito forte. Nós temos quase, aliás, são 8 ecossistemas distintos
e participando de uma mesma paisagem, né? Nós temos a área das palmeiras, carnaubais, áreas das praias, das restingas, temos Mata Atlântica, temos cerrados, temos a caatinga. Então são vários cenários ambientais. E também do ponto de vista paleológico e arqueológico, o Piauí também é um destaque que precisa ser conhecido. Eu não sei se, Samuel, você sabe, mas Teresina abriga uma floresta fóssil com quase 100 testemunhos, e uma das únicas e raras do mundo em que o testemunho paleontológico se deu com as árvores em vida ainda. Então isso está no coração da cidade de Teresina e os teresinenses não conhecem. A cadeira de paleontologia na Universidade Federal do Piauí é inclusive administrada por um estrangeiro. Então o próprio brasileiro não conhece esse patrimônio. Então na área da paleontologia tem essa riqueza. E na área da arqueologia, essa já é mais conhecida, com o Buqueirão da Pedra Furada, o Parque Nacional da Capivara. Que está sob proteção também da Justiça Federal. Está, né? E tivemos uma grande atuação. Nessa época, fizemos uma expedição com o juiz federal Ney Belo. Foi muito importante porque, à época, estavam se queimando o calcário. Só que o calcário é que deixa a terra menos ácida. Então era exatamente no calcário que estavam os testemunhos da história. Então nós estávamos incinerando a história. E a Justiça Federal, o doutor Márcio, juiz federal, ele deferiu uma liminar suspendendo essa exploração. Isso gerou também efeitos colaterais, porque de alguma forma repercutia nas oportunidades de trabalho. Então nós fizemos uma visita como diretor do foro, fizemos uma visita exatamente para conhecer essa problemática e desenvolver mecanismos alternativos de emprego, de oportunidades de serviços. E a abelha terminou sendo uma grande oportunidade. Quer dizer, o mel, né? E o Piauí é conhecido no mundo hoje também pelo mel. Diante realmente de todas as riquezas aí ambientais e históricas, é realmente necessário um olhar atento da Justiça Federal. Exato, e o juiz de São Raimundo Nonato, o doutor Pablo, agora mesmo, esta semana, este mês agora de agosto, proferiu uma decisão muito importante, assegurando as reservas orçamentárias para a administração desse parque, que é muito extenso também, são 128 mil hectares, e é um dos parques mais bem estruturados do país.